Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu quero agradecer a todos aqueles que nos escrevem regularmente, que nos enviam as suas perguntas, que nos enviam os seus comentários sobre o nosso programa. Isso de alguma forma nos mostra o alcance que este programa tem em todo o nosso país, desde o norte ao sul do país, este a oeste, e agradecemos a todos aqueles que nos acompanham pela rádio diariamente, ouvindo o nosso programa. Então é com muita alegria que nós iremos responder às vossas cartas, e certamente todos aqueles que nos têm escrito já terão recebido as respostas às vossas questões. É com muita alegria que nós estamos a ler este livro mais conhecido e lido em todo o mundo, que é a Bíblia. Nós temos, ao longo dos nossos programas, estado a analisar neste momento o livro do Gênesis, mas praticamente estamos a chegar ao seu fim. E nos próximos programas iremos começar com o livro de Mateus, no Novo Testamento. O nosso objetivo é cobrir toda a Bíblia com estes programas, olhar para toda a Bíblia. Estamos a terminar praticamente este livro do Gênesis, depois iremos falar e ler todo o livro de Mateus e depois então voltaremos ao Velho Testamento, seguindo com o livro do Êxodo. Então nós queremos dar-lhe a oportunidade de conhecer toda a Bíblia. Uma vez estaremos no Velho Testamento, olhando para um dos livros do Velho Testamento, outra vez estaremos no Novo Testamento. E assim que terminarmos o livro do Gênesis, então iremos ao livro de Mateus. Nós encontramos-nos no capítulo 47 do livro do Gênesis. E estamos a ver a vida de Jacó e dos seus filhos. Jacó então tinha deixado a terra de Canaã e estava a chegar a Gósen, no Egito, pois a fome ainda persistia e estava muito forte em toda aquela região. Ainda havia 5 anos de fome pela frente. Então José tinha convidado toda a sua família para descer até o Egito e lá se estabelecerem, para aí poderem viver uma vida um pouco melhor, pois a fome ainda era muita. Vemos como ao chegar ao Egito, eles tinham algumas coisas para fazer. E é isso que nós vamos analisar no capítulo 47 da lição de hoje. Vemos então, diz o texto bíblico, logo no primeiro versículo do capítulo 47 do livro do Gênesis: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e seu gado, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. José comunica com Faraó a chegada de seu pai e da sua família, assim como de todos os seus bens, e diz que eles já estão a se instalar na terra de Gósen. Faraó tinha grande simpatia para com toda aquela família, pois tinha sido José que tinha salvo o seu trono da queda iminente. Com esta fome, certamente Faraó teria grandes dificuldades em manter a sua posição como imperador, mas José tinha dado um plano que havia, de alguma forma, resultado em grande. O povo agora estava dependente deste plano que José havia traçado e estavam a viver graças a este plano. Havia cereais e alimento para todas estas famílias graças ao plano de José. Por isso Faraó nutria grande simpatia para com esta família. Por isso ele tinha disponibilizado carros, tinha disponibilizado meios necessários para que Jacó e a sua família tivessem a possibilidade de descer rapidamente ao Egito, pois o período era um período de seca e difícil a travessia daquela região. Então vemos que José procurava agora fazer as coisas corretamente. Ele introduz os seus irmãos na presença de Faraó e diz o verso 2: E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. José, apesar de ser o governador e de ter a liberdade de tomar todas as decisões que lhe competiam relativamente ao reino, como já vimos nos programas anteriores, Faraó tinha decidido que seria José que poderia e teria autoridade para decidir sobre esta matéria. No entanto, visto que isso visava a sua própria família, ele procurou que fosse Faraó a tomar a sua decisão.
E isto fala-nos aqui de um princípio de liderança importante. Aqueles que estão em liderança sempre devem prestar contas a alguém superior. Mas não seja a uma comissão, a uma direção. É importante que quem está em liderança sempre preste contas a alguém que está acima dele, pois os benefícios disso são tremendos. E é importante, essencialmente, quando se trata das situações familiares ou de questões pessoais, que sejam outros que estão acima que possam resolver. E é aqui o caso. José não queria ser árbitro em causa própria, por isso ele traz os seus irmãos e a sua família a Faraó. E então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? E eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanhos, assim nós como nosso pai. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pastos para o rebanho dos teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas que habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Os irmãos de José tiveram uma atitude muito correta. Não negaram o seu ofício. Ainda que este ofício fosse abominável aos olhos dos egípcios, eles não negaram quem eles eram na realidade. Eles eram pastores e era isso que eles sabiam fazer. E Faraó, sabendo disso, inclusive queria que alguns deles ficassem como chefes do seu próprio gado. Apesar de eles considerarem isso uma profissão abominável, eles tinham que ter animais e alguém teria que cuidar desses animais. E então ele estava a convidar os irmãos de José para essa tarefa tão importante, que era chefiar os pastores que iriam cuidar do gado de Faraó. Isto relembra-nos uma verdade espiritual, aqui a questão da atitude dos irmãos de José, que é, no fundo, não termos receio de assumirmos quem nós somos. Infelizmente, hoje em dia vivemos períodos na nossa vida que às vezes pretendemos viver de fachadas, com uma apresentação daquilo que na realidade não somos nem temos. E é triste ver tantas situações de pessoas que compram grandes carros, compram grandes casas e, infelizmente, passado poucos meses, têm que os devolver, pois não têm condições de pagar os empréstimos bancários que eles próprios contraíram. E muitas vezes as pessoas procuram viver acima das suas posses. E isso tem criado situações tremendas para as famílias que depois ficam com encargos e situações extremamente difíceis. É ótimo que nós possamos assumir a nossa posição e assumirmos quem nós somos, quer a nível profissional, quer mesmo a nível religioso. Infelizmente ainda vivemos dias em que as pessoas têm alguma dificuldade em assumir a sua própria fé, assumir a sua própria vocação, aquilo que decidiram seguir. E eu sei que essencialmente, talvez para zonas do interior do nosso país, ainda há pessoas que têm dificuldade em assumir que são cristãos evangélicos, que acreditam acima de tudo, exclusivamente só na Bíblia. Só a Bíblia é a sua regra de fé. Só a Bíblia é a sua regra de prática. E seguem, acima de tudo, a pessoa de Jesus Cristo e nada mais. Não há outro intermediário entre o homem e Deus a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Há pessoas que têm dificuldade ainda de assumir esta sua fé evangélica diante das autoridades, diante das famílias, diante talvez da própria vizinhança. E aqui os irmãos de José não tiveram problemas em assumir quem eles são. Eu quero deixar um desafio se você vive numa região em que talvez a situação é difícil, em que por ser evangélico ainda é muito discriminado, e eu sei que há zonas do nosso país em que isso ainda acontece. Infelizmente ainda vivemos tempos desses no nosso país. Eu próprio, apesar de não ter muita idade, ainda vivi há muitos anos atrás situações de discriminação no nosso país. Portanto, é bom não esquecermos que a liberdade religiosa no nosso país não é um dado adquirido na totalidade. Ainda existem, de facto, bolsas de resistência à liberdade e é um direito fundamental, que é a liberdade da religião. Então, não tenha medo de assumir quem você é em Cristo, não tenha medo de assumir a sua fé em Cristo, que só a palavra de Deus transforma a vida e que, de facto,
Todo cristão tem acesso direto a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Isto são verdades fundamentais da fé evangélica e é necessário que sejam ditas e assumidas publicamente por cada um de nós. Não termos vergonha de dizer, não, eu sou um cristão evangélico, eu assumo este compromisso direto com Cristo por causa da sua morte e da sua ressurreição. Deus deu-me acesso direto ao seu trono de graça, e isto diz a sua palavra no livro de Hebreus. É bom nós não nos desviarmos da palavra de Deus, da Bíblia, em vez de seguirmos talvez tradições ou em vez de seguirmos coisas que nem sempre estão registradas na Bíblia e pondo-a muitas vezes acima até da Bíblia. Voltemos aos rudimentos da fé, voltemos àquilo que é importante. E se você é um cristão evangélico, mas que se na sua zona querem ainda impor tradições, sejam elas evangélicas ou elas de outra confissão religiosa, não aceite isso. Volte para a palavra, fique dentro da palavra de Deus, porque isso de facto é o que define a fé evangélica. É o seguirmos só a Bíblia como única regra de fé e seguir só a Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Assim temos o exemplo destes irmãos de José que não tiveram vergonha de assumir quem eles eram e que de alguma forma encerra este princípio espiritual de nós assumirmos quem nós somos. E eles não tiveram vergonha da sua condição, que na realidade era difícil. Eles vinham de uma situação, apesar de ser uma família rica, vinham de uma situação difícil. A terra de Canaã estava em grande seca e eles disseram exatamente isso a Faraó. Não tiveram vergonha de informar o que se estava a passar e a sua condição. Isso é algo que é muito importante nós assumirmos. Por essa razão, Faraó também se disponibilizou a apoiar toda esta família e vimos que esta família veio a ser uma grande nação depois, mais tarde. Deus é o Deus que dobra os corações de todas as pessoas, inclusive os corações dos líderes mundiais. É Deus quem dirige. Ele pode mudar os corações dos primeiros ministros, dos presidentes da República, dos monarcas. É Deus quem faz isso na vida deles. Por essa razão nós devemos também orar pelas autoridades do nosso país, e isso é algo que a Bíblia nos diz que nós devemos fazer, pedindo que Deus lhes dê sabedoria para eles governarem a nação, pois é algo bastante difícil, e nós devemos continuar a orar pelas nossas autoridades, independentemente da cor partidária que eles tenham. Eles são homens que precisam das nossas orações, independentemente inclusive da própria fé que eles tenham. Eles necessitam de sabedoria para dirigir a nação e nós, como cristãos, devemos orar para que Deus dê sabedoria a esses homens, assim como Deus fez aqui no caso com Faraó. Depois vemos que José trouxe até Faraó o seu próprio pai. No verso 7 em diante diz: trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. É interessante ver esta parte aqui, é talvez dos textos mais interessantes aqui deste capítulo. Vemos como Jacó vai até Faraó e ali a única atitude que ele tem é uma atitude de abençoar a Faraó. Jacó era um homem com já muita idade, um homem idoso, 130 anos. Ele talvez poderia, nesta altura, contar todas as suas façanhas, enfim, a forma como ele se encontrou com Deus, ou as suas experiências incríveis que ele teve com o seu sogro, mas o que ele fez não foi nada disso. Ele, aliás, por outro lado, até reconhecia que poucos e maus foram os dias dos anos da sua vida. Talvez Jacó estivesse bastante arrependido de algumas das coisas que ele fez que foram bastante erradas. O enganar o seu irmão, o enganar o seu pai. É bem provável que Jacó estivesse arrependido dessas suas atitudes. Ainda que Deus depois o guardou e transformou essas situações em bem, no entanto, Jacó certamente se lamentava disso. Mas, no entanto, e apesar disso, Jacó abençoou a Faraó.
Isto é algo que é impressionante. Nós devíamos imitar este homem, não só porque este texto fala disto e Jacó abençoou Faraó, mas porque é uma atitude que Deus espera de nós. De alguma forma, Deus espera que cada um de nós, como seus filhos, possamos abençoar os outros, influenciar os outros positivamente. O mundo não está tão interessado em quem nós somos ou naquilo que nós fazemos, mas o mundo precisa saber quem Deus é e o que Deus faz. E é essa a maior bênção que nós podemos deixar sobre os outros. Deus deixou com Abraão este imperativo. Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Certamente, Abraão ensinou isto ao seu filho Isaque. Isaque, por sua vez, deve ter ensinado isso a Jacó. Por isso, Jacó estava a ser aquilo que ele tinha aprendido do seu pai e do seu avô, ser esta bênção para os outros. E por essa razão ele abençoou a Faraó. Vamos ver mais à frente aquilo que acontece com esta família. No verso 11 diz assim o texto: Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. A fome continuava gravíssima, a chuva não vinha e a seca continuava, então o Nilo não podia transbordar e, ao não fazer isso, então a terra ia empobrecendo. Toda aquela zona vivia, de facto, dos transbordos que o Nilo tinha. Quando alagava o Nilo toda aquela região, então a terra tornava-se fértil. Quando havia seca, então era difícil a terra tornar-se fértil. E a fome alastrava por toda a terra. No entanto, como era natural, José procurava cuidar da sua família. E a fome alastra. E vemos no verso 14: Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Como a fome era muita, as pessoas tinham necessidade de comprar o cereal. E, por essa razão, o governo, digamos assim, do Egito foi enriquecendo. Eu não creio que José aqui estivesse a agir de uma forma exploratória. Ele simplesmente estava a tentar procurar o bem-estar do povo, assim como também o bem-estar do próprio Faraó, a quem ele servia. Por essa razão, ele recolheu os benefícios deste plano à casa de Faraó. Era o rei que tinha a responsabilidade também de alimentar todo o povo. E se o rei não tivesse condições, a casa do Faraó não tivesse condições, então seria difícil que este imperador sustentasse também o seu reino e o seu império. Por isso os povos vinham e compravam ao Egito o alimento. E José agia de uma forma cautelosa, de uma forma sábia, para providenciar o alimento quer às pessoas, quer ao mesmo tempo trazer benefício ao trabalho que ele desenvolvia. Eu não creio que aqui José estivesse a ser malandro, aproveitando-se de uma situação para maltratar o povo. E nós vamos ver no verso 21 ainda a situação se agrava mais. E quando ao povo ele o escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito, somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Nós, ao olharmos para este texto, poderíamos ficar com a sensação de que José era um tirano. Mas, na realidade, esta prática era uma prática comum e procurava, acima de tudo, beneficiar as pessoas. Diríamos, em termos modernos, que, de alguma forma, José estava a tornar aquelas pessoas empregados do Estado. Passariam a ser funcionários do próprio rei. E dessa forma o rei tinha a responsabilidade de os alimentar. Eles tinham a responsabilidade, é verdade, de trabalhar para o rei, mas em compensação o rei teria a responsabilidade de alimentá-los, a eles e às suas famílias.
E isso era uma medida, de alguma forma, que iria proteger estas famílias e não uma atitude de escravidão, como às vezes nós pensamos mais próximo do século XV, XVI, que é uma situação completamente diferente da escravidão ali. Esta atitude de escravidão aqui era, muitas vezes, e a maior parte das vezes, era uma escravidão temporária e era uma situação que obrigava o rei a alimentar as famílias. E o problema aqui era a falta de alimento. Então, esta medida vinha salvar aquelas pessoas da morte certa, a morte pela fome. E assim, o José tomou esta medida, adotar o povo como escravo, e dessa forma retirava a carga e a preocupação deles procurarem o seu próprio alimento. Aí o próprio faraó tinha a responsabilidade agora de alimentar todo o seu povo no Egito. Voltando para o nosso texto, um pouco mais para a frente, vemos que Jacó e a sua família se estabelecem, e Jacó viveu 17 anos então no Egito. Estamos no final deste capítulo 47 e diz assim: Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar de sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Vemos que Israel, ou Jacó, está a chegar ao fim da sua vida e, de alguma forma, a promessa de Deus, que seria José, que lhe fecharia os olhos, está-se a cumprir. São os momentos finais da vida de Jacó. E ele não queria que o seu corpo ficasse enterrado para sempre no Egito. Por isso pede que o filho prometa que levaria dali o seu corpo. E isto claramente é uma alusão àquilo que um dia irá acontecer a todos aqueles que são cristãos, em que o corpo será ressuscitado e se juntará à sua alma. E como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, diz: E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E com esta promessa de esperança, de um dia estarmos sempre com o Senhor, iremos terminar o nosso programa hoje. No próximo programa nós iremos voltar a falar sobre a vida de Jacó e algumas das promessas e das profecias que ele faz para com os seus filhos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.